Durante a pandemia de Covid-19, tempo em que todos nós utilizávamos máscara na maior parte do tempo, uma pessoa comentou comigo que os meus olhos sorriam. E depois, lendo livros e em outros lugares, eu encontrei uma fala que dizia que os olhos são a janela da alma. E também nas Sagradas Escrituras, o próprio Jesus diz que se o nosso olho é são, todo o nosso corpo fica curado. E se o seu olho é doente, todo o seu corpo é escuridão. Isso me fez refletir que os nossos olhos revelam muito sobre nós. Não a cor dos olhos ou algo assim, mas aquilo que nós vemos e como os nossos olhos reagem diante de algumas situações. Então hoje eu quero falar sobre isso contigo. O que é que os teus olhos veem e como isso impacta a tua vida? Se você gostou do tema desse vídeo, fica por aqui. Mais uma vez estou com o meu caderninho. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, sem dúvidas, nós sabemos que uma parte daquilo que nós consumimos entra pelos nossos olhos. Então, se nós lemos, nós utilizamos o próprio sentido da visão e também utilizamos a audição e outros sentidos. Quando nós assistimos a um filme, uma parte entra pelos nossos olhos e a outra entra pelos nossos ouvidos. Nesse vídeo eu vou usar a metáfora dos olhos, mas saiba que é aquilo que entra por qualquer um dos seus sentidos. O próprio Aristóteles vai dizer que a nossa educação começa pelos sentidos, que o nosso conhecimento das coisas começa pelos sentidos. Nos dias de hoje, nós estamos desacostumados a isso, porque na escola é como se o conhecimento não viesse dos nossos sentidos, mas sim de um conhecimento que já estava pronto e nós somente internalizamos. Mas até para fazer isso, nós precisamos dos sentidos, tanto os sentidos externos quanto os internos. E aquilo que nós consumimos, aquilo que nós buscamos conhecer, educa quem nós somos. Por quê? Se pelos meus olhos, pelos meus sentidos, eu só deixo entrar músicas ruins, com letras pejorativas, que falam que a vida é uma porcaria, que se me traírem eu vou trair de novo, e muitas delas deixam assim escancaradas cenas de pornografia mesmo. Se eu deixo somente esse tipo de música entrar na minha vida, eu vou moldar a minha vida na direção disso. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas na sua cidade devem existir muitas lojas de móveis. E você quase nunca nota essas lojas. Mas quando você começa a procurar móveis para a sua casa, é como se você visse lojas de móveis até onde não existia. Em todos os lugares você enxerga lojas de móveis. Não foi a realidade que mudou, foi a sua visão, porque agora você está focado em comprar móveis. Esses dias eu estava com um amigo meu que é corretor de imóveis e advogado, e a gente estava assim passando por alguns lugares e ele dizia: olha, esse prédio aqui não terminou de ser construído por tal e tal motivo. E eu passava pelos mesmos lugares e eu não enxergava nada desses prédios, nem a história deles. Mas se eu encontrasse uma placa com o acento errado, eu enxergava. A realidade é a mesma, tanto para mim quanto para ele. Mas por ser corretor e advogado, os olhos dele estão mais voltados para ver as coisas relacionadas à profissão dele, enquanto os meus olhos, estão mais voltados a ver aquilo que é a minha profissão. E isso me leva a refletir que não só a nossa profissão molda o nosso olhar, mas aquilo que nós consumimos molda o nosso jeito de encarar o mundo. Se eu só vejo notícias ruins, por exemplo, eu ligo o jornal de manhã, mataram não sei quantos, fizeram tal coisa, a minha visão do mundo vai ser aquela. Ainda que existam coisas boas, como que sendo esfregadas na minha cara, a minha tendência vai ser olhar para a realidade, vendo somente aquilo que acontece de ruim.
Então, toma muito cuidado com aquilo que você consome, com as músicas que você escuta, com os filmes que você assiste, porque esses filmes, essas novelas, tudo que você assiste vai moldar o teu jeito de ver o mundo. Agora pensa comigo, o que é que você quer? Que a sua visão do mundo se torne mais abrangente ou que a sua visão do mundo se torne mais específica? Se você quer que a sua visão de mundo se torne mais abrangente, você precisa ler os clássicos. Você precisa assistir a bons filmes. Por quê? Os bons filmes vão te mostrar uma vasta catalogação da experiência humana. Os bons livros vão te mostrar isso. Você pega um autor, por exemplo, como Shakespeare, e você vai ler. Só em Shakespeare você tem histórias de amor que deram errado, histórias de amor que deram certo, histórias de traição, histórias de vingança e tantas outras histórias. Vê, ao invés de o Shakespeare fechar os teus olhos e te dizer, olha, o único tipo de relacionamento que existe é o relacionamento em que duas pessoas se unem e ocorre traição. Ao invés de te mostrar isso, o Shakespeare, ele mostra toda a gama de possibilidades que ele conseguiu pensar. Então, os autores clássicos é isso que fazem. Você vai pegar um autor, por exemplo, como o Dostoiévski. O Dostoiévski te mostra como funciona a cabeça de um jogador e como funciona a vida dele. Em um outro livro, ele te mostra como funciona a mente de um assassino e um pouco da redenção dele. E cada livro que você vai lendo é uma figura a mais no teu modo de pensar. Agora, se você assiste somente a filmes, novelas que são todos no mesmo viés, todos no mesmo modo de pensar, você acaba fechando seus olhos para a realidade e vendo somente o recorte que aquela novela, que aquele filme ou que aquelas músicas te ensinaram a enxergar. Por isso, toma muito cuidado com aquilo que você vê, porque isso também molda o jeito que você vai olhar para o mundo. Depois, um segundo ponto é que as pessoas acham que isso é uma coisa boba. É só uma escolha minha para me divertir. É só algo que eu gosto. Mas isso te molda profundamente, porque na sua vida você vai viver muitas situações de relacionamentos. Em um momento ou outro você vai sentir inveja, em um momento ou outro você vai ter que dar nome às coisas. E se você não tem costume de assistir a bons filmes, ler bons livros, escutar boas músicas, o nome que você vai dar a isso estará condicionado àquilo que você assiste. Por exemplo, vamos supor que eu só assista a filmes em que os pobres e os ricos estejam brigando entre si, em que os pobres buscam um lado ruim das coisas, buscam a criminalidade e os ricos são sempre maus. Isso vai colocar na minha cabeça que os pobres têm direito de serem desonestos, enquanto os ricos são sempre maus, não importa o que eles façam. E na hora de agir na vida real, é assim que eu vou agir. Então, quantas pessoas não dizem: eu estou fazendo isso porque eu não tenho condições. Eu estou fazendo isso porque eu sou pobre. Eu estou fazendo isso por causa de tal coisa. Mas na verdade, você não está fazendo porque você é pobre. Você está fazendo porque a cultura que você consome te fez pensar que você tem o direito de fazer o mal somente porque você é pobre. Então, isso daqui é importantíssimo. A mesma coisa acontece na situação de um relacionamento. Vamos supor que você esteja com uma pessoa e a pessoa tenha te traído. Falta de caráter da pessoa. Mas eu olho para aquela situação e se eu só sou acostumado a ouvir que quando me traírem eu vou trair, que eu vou sair por aí bebendo e tudo mais, quando aquela situação acontece na minha vida, o que eu vou fazer é aquilo que eu estou programado para fazer. Mesmo que eu não creia naqueles valores, eles foram introduzidos em mim. Porque de tanto ouvir, de tanto cantar e repetir aquilo de modo inconsciente,
Nos momentos em que eu estou mais frágil, em que eu preciso de um pilar firme, eu não terei esse pilar. Então eu vou recorrer ao conteúdo das músicas, das novelas, dos filmes que eu assisto. Então pensa a respeito disso, toma bastante cuidado com aquilo que você assiste e também com aquilo que você deixa os seus filhos assistirem. E por último aqui, eu quero te dar algumas indicações de autores que você pode ler, talvez você goste. E os filmes e outros livros eu vou trazendo também à medida que eu for lendo ou assistindo e achar interessante. Bom, as minhas primeiras indicações para você seria A Morte de Ivan Ilitch. Se você assistiu aos vídeos anteriores, talvez você já tenha lido. O Jogador, do Dostoiévski, que é muito bom. Além desses dois, existem muitos outros, mas eu vou começar indicando pouco para que você não faça uma lista enorme e encha o seu carrinho da Amazon, compre 300 livros e não leia nenhum. Então foca nesses dois, lê esses dois e depois vem aqui me dizer se você gostou da indicação. Deixa o seu comentário aqui embaixo se você concorda com o ponto que eu trouxe nesse vídeo, porque eu quero conhecer o teu ponto de vista. Um forte abraço para você e até a próxima!